Olá! Mais uma aula aí gratuita nesse movimento que eu estou trazendo aí, que é o momento de autoconsciência. Para quem não sabe, quem é novo por aqui, eu tenho uma comunidade online de saúde mental que se chama Comunidade Autêntica, onde tem aulas de astrologia, aulas de yoga, tudo gravado, meditações também para vocês acessarem e ter esse comprometimento com a pausa no dia de vocês. E dentro da comunidade autêntica tem o momento da consciência, que é toda quarta-feira. Eu trago uma aula aí, ao vivo, ou 12h30, 8h30, de acordo com o horário aí que eu consigo, que vocês também optem, né? Eu sempre coloco a votação nos horários melhores aí. E hoje, especificamente, a gente vai falar de um tema muito, muito, muito importante, que é Júpiter, a entrada de Júpiter em Leão, depois de 12 anos, né? O último trânsito aconteceu em 2014. É muito interessante vocês trazerem aí na memória, seja através do celular, de Google Fotos, o que estava acontecendo na sua vida em 2014, porque o arquétipo de Leão e Júpiter na sua expansão, algo pode ter acontecido nessa época, para esse arquétipo agora vocês mentalizarem, trazerem aí na memória essa intenção de agora, em 2016, em 2026, você encontrar essa energia de novo de tamanho e expansão. E assim, o tema da aula hoje é expansão. Eu acho que não tem outra definição melhor de Júpiter em Leão do que a expansão, daquilo que a gente não quer esconder mais, da gente não quer pedir licença mais para estar sendo autorizada a ser quem a gente é, a gente agir com o nosso coração, que eu acho que é o mais bonito dentro desse processo que está acontecendo agora. Obrigada para quem está abrindo as câmeras, para mim é muito importante ver também vocês, Germana, Vivi. Vamos começar aí, primeiro falando que sejam muito bem-vindas, né? Quem está aqui é porque gosta de astrologia, porque acredita na energia do céu, tudo que está reverberando lá em cima está reverberando aqui embaixo. As pessoas mais sensíveis já estão sentindo que 2026 é um ano de coragem, é um ano um, é um ano da gente mostrar a nossa verdade, né? E esse trânsito, ele é extremamente importante porque ele é muito condizente com o que eu sinto dentro da nossa comunidade, que é a autenticidade. É para a gente olhar e encarar a nossa autenticidade frente a frente, sabe? E assim, eu queria começar dizendo uma coisa muito importante. Júpiter em Leão, ele não vem pedir que você vire outra pessoa, tá? Ele vem perguntar o que em você já existe, mas ainda não recebeu permissão para ocupar espaço. Então, assim, essa aula, ela não é sobre aparecer por aparecer, não é sobre performar felicidade, confiança, sucesso. Não. É para você saber escutar onde que está a minha própria luz e que eu consigo bancá-la com honestidade. É sobre perceber onde você foi se apagando para ser aceita, para não incomodar, para não parecer demais, para não correr o risco de ser julgada. Isso tudo que eu estou falando envolve esse arquétipo de leão. Para pensar. Leão tem a própria luz. Leão é regido pelo sol. O sol não pede licença. Pelo contrário, onde o sol está, ele atrai. Se você tem no seu mapa astral o sol e ao redor dele, próximo a ele, alguns planetas, você pode ter certeza que quanto mais você é sua verdade e age com seu coração, essas energias desses planetas, elas vão amplificar ainda mais. Porque o Sol, ele é o planeta que rege Leão. E talvez, eu acho que assim, o mais bonito desse trânsito de Júpiter em Leão é justamente isso. Ele não fala
de uma luz artificial, uma luz que imita, que copia. Ele fala da luz que nasce quando a gente começa a viver com mais coração. Quando a gente entra em sintonia com a nossa essência, primeira coisa, com a nossa essência, a nossa autenticidade. E quando a gente olha para ela, todos os véus, né? No yoga a gente chama de avidya, que são os véus que vão tamponando a nossa essência ao longo da vida, para a gente estar cumprindo com as expectativas externas, a gente vai agindo com o nosso coração, a gente vai aumentando esse arquétipo de leão. Bela, mas eu não sou leonina, eu não tenho ascendente leão, não tenho a lua em leão, mas você tem leão no seu mapa, meu amor. Em alguma área do seu mapa astral, você tem leão. E é justamente nessa área que Júpiter está passando para expandi-la. Por isso que é muito importante, gente, fazer um mapa astral, ter uma astróloga de confiança para ela analisar esse trânsito e falar: olha, aqui você está recebendo uma potência muito grande para ser a sua verdade e agir com o seu coração. Isso vai trazer mais vitalidade, mais conquistas, mais expansão para a sua vida. Onde que está isso no seu mapa? Então, assim, quem quiser, me procure para a gente agendar a leitura da essência, que é o meu atendimento, que envolve mapa astral, evolução solar e os trânsitos atuais, tá? Agora vamos entrar em Júpiter. O que que significa Júpiter? O que que é esse planeta num campo psíquico? Porque aqui vocês estão conversando com uma astróloga que é psicanalista. Então, toda essa questão, tanto de Jung, quanto também Freud, Lacan, que é a minha base, eu entro aqui para trazer o arquétipo Júpiter, o arquétipo Leão, e colocar isso numa base psíquica, tá? Primeira coisa, Júpiter. O que que Júpiter representa? Na astrologia, Júpiter fala de expansão. Ele é o grande benéfico do zodíaco. Onde você tem Júpiter dentro do seu mapa astral, ali você tem uma sorte grande, né? E quando a gente fala de Júpiter, a gente está falando o quê? De uma força interna que busca o quê? Sentido, fé, verdade, justiça. No mito, Júpiter é Zeus, aquele que olha de cima, que organiza o caos, ele traz a justiça, ele inaugura uma nova ordem depois de Cronos. Cronos é Saturno, é o senhor do tempo. Zeus ocupa o lugar de Saturno, que é o seu pai, e começa a trazer a confiança dele mesmo para estar liderando todo o reino zodiacal, né? E na vida prática, vamos para a vida prática, mulheres aqui, homens aqui que estão aqui presentes nessa vida contemporânea, né? É quando a gente começa a perceber que não dá mais para viver apenas respondendo ao medo, à culpa, à expectativa dos outros. Chega, Júpiter pergunta para cada uma de nós qual é a vida maior que está tentando nascer em mim nesse momento. Nossa, mas eu tenho 80 anos, 70. Eu tenho cliente, esses dias eu atendi uma cliente de 87 anos, mas com uma vontade de viver. Estamos aí. E Júpiter em Leão é isso. É a nossa expansão, o nosso poder de expansão. E coincidentemente, ela é uma mulher que tem um ascendente em Leão. Então, ela está recebendo uma expansão enorme para ela ser a verdade quem ela é. Quando a gente fala de ascendente, é a gente ascender para o mundo, meus amores. É o nosso jeito de ser, é a nossa individualidade. E para nós, pessoas da contemporaneidade, esse arquétipo de Júpiter
toca lugares muito específicos. É essa coragem da gente se posicionar, da gente ocupar espaço, da gente confiar na nossa própria visão, de parar de se diminuir para ser aceita. Zeus, como essa imagem arquetípica, ele fala dessa soberania que vem de dentro para fora. Não é sobre mandar em tudo, controlar tudo, dar conta de tudo, não. É você conseguir recuperar uma liderança da própria vida. Uma sensação de que você pode sim escolher a sua vida a partir de algo maior do que esse medo de desagradar. E em Leão, Leão não pede permissão, gente. Leão vem para brilhar. Ai, mas eu vou ficar parecida demais. Vai, fica. Essa vida é única. Você só tem essa vida. Então, quando o Júpiter encontra Leão, tem 12 anos que ele não encontra Leão. O último trânsito foi muito interessante quando a gente começa a trazer a história. Eu fiz até um post, agora depois vocês olham. O último trânsito foi em 2014, o penúltimo foi em 2002. Sabe o que aconteceu em 2002? Iniciou-se o processo de selfie. A primeira selfie marcante foi do Oscar de 2002, quando subiram no palco vários ganhadores do Oscar e fez uma selfie. É quando apareceu os primeiros programas de Big Brother. A gente não sabia o que era aquilo, gente. Quando começou a vir os influencers, as celebridades. E como que isso vai agora tá acontecendo? A gente está meio cansado, né? Dessa coisa das celebridades, dos influencers, que chega falando tanto de coisa que não tem propriedade nenhuma para falar. Como é que isso vai reverberar hoje com esse Júpiter em Leão? Vamos ver se está sendo verdadeiro mesmo isso que está acontecendo? Eu gosto de trazer esses pontos históricos para vocês entenderem o arquétipo, a energia do que é. Gente, nada como egocêntrico você começar a tirar foto de você mesmo. Isso é o self, isso é Júpiter em Leão, né? Agora, o que eu quero trazer para vocês é isso, é entender que Júpiter em Leão é essa expansão que passa pelo seu coração. Então, assim, não é só apenas perguntar, Bela, o que eu preciso fazer? É começar a se questionar o que eu preciso nesse momento de vida expressar para o mundo, sair do individual e levar para o coletivo. Eu estou falando coletivo porque a gente está falando de um eixo de Leão com Aquário. Aquário ensina Leão a levar para o coletivo, a não ficar só dentro de uma individualidade só. Então, essa expansão que você está recebendo, por que não levar para o coletivo também? Esse trânsito, ele está convidando cada uma de nós a sair da repetição automática e lembrar que existe uma verdade que está dentro de nós, criativa, viva, luminosa. E lembrando que não é para ficar nessa busca por perfeição, não, para agradar, não, mas é para vocês conseguirem viver com mais presença, com mais coragem, com mais fidelidade à própria essência, à própria autenticidade. Então, Júpiter, portanto, ele mostra aí onde a vida ela quer crescer. Onde que você pode, nesse momento atual da sua vida, ampliar a sua visão, confiar mais, conseguir atravessar certos processos internos e perceber que existem inúmeras possibilidades dentro da sua própria história que faz você acreditar mais em si mesmo. Agora tem um ponto muito importante. Júpiter, ele pode exagerar. Ele é o grande benéfico do zodíaco, mas ele exagera também. É muito característico dos sagitarianos, né? Os sagitarianos são regidos por Júpiter. Os sagitarianos, eles são
amplitude de mente, expansão intelectual. Há uma grandiosidade muito grande nessa enérgica, voltada para os sagitarianos, porque Júpiter, é onde ele está, ele expande, mas ele pode expandir também para o exagero. Então, assim, ele expande o que está maduro, mas também ele pode inflar aquilo que está desalinhado. Então, é ter um certo cuidado com essa tamanha expansão e com essa conexão com o seu coração, porque se está aqui desalinhado, se você está agindo com o coração a partir de um lugar externo, buscando validação externa, isso tende a amplificar. Então você fica muito preocupada com o que os outros pensam, ao invés de voltar para aquilo que está dentro do seu coração. Isso é muito importante vocês perceberem, né? Porque Leão, quando ele está conectado com a essência, quando você está conectada com a sua essência, ele fala aí de presença, de criatividade, de coragem, de generosidade, de prazer, de autoria, de coração. Agora, quando isso não está muito alinhado, quando você não está muito alinhado com a sua essência, isso tende a te levar para um lugar de muita prepotência, de querer ficar buscando aplauso, reconhecimento externo, controle da sua imagem, medo de rejeição. Aí eu toco num ponto psicanalítico, que aí tem que olhar também para essa criança interna. Ah, Bela, mas você fala muito de buscar aí, agir com o coração, olhar para a essência. Mas é difícil olhar para os meus processos internos da minha infância, minha ligação com meus pais, que foi difícil. Então, olha, quanto mais você abre essa ferida, cuida dela, vai passando o sabonete na ferida, ela vai cicatrizando e a cicatriz é mais forte que a pele. Então, preciso olhar para isso também. Por isso que é interessante a questão da leitura da essência que eu faço, porque antes da gente conversar sobre o seu mapa astral, eu faço algumas perguntas importantíssimas sobre a sua criança interior, sobre a sua essência, sobre essa criança aí que conviveu com pais, cuidadores. Como que foi essa relação com pai e mãe? Isso é importante também trazer para buscar esse equilíbrio de essência, enxergar a sua essência e olhar para ela com mais autenticidade. E aí você consegue expandir para a luz e não se expandir ainda mais para essa ruminação, essa sombra. Tá? Importante ponto. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Quem está aí comigo ao vivo? Tá tudo certo? Estão conseguindo captar? Tá fazendo sentido? Joinha? Um ponto que eu acho que é muito interessante vocês entenderem, obrigado pelo coração, é a gente perceber que Júpiter saiu de Câncer, a roda a mandala, né? A mandala do zodíaco, sai de Câncer e entra em Leão. Então a gente veio de um período de um ano de Júpiter em Câncer. Câncer fala de casa, de base, de vínculo, de família, de nutrição emocional, da memória, da infância, dessa base interna. Então, foi um tempo aí, de um ano para cá, de você olhar para dentro e perguntar: o que que me nutre? Onde que eu pertenço? Que dores aí da minha história ainda estão presentes nos meus padrões que eu estou repetindo sempre? E agora, Júpiter em Leão, a pergunta ela muda. Então, depois de você passar um período aí de olhar para a base, Leão pergunta para você: o que que você vai fazer com essa luz aí que você encontrou? Ah, Bela, não encontrei luz nenhuma. Tá tudo certo. Olha para os seus processos internos e vai cada vez mais cavucando eles. A gente não precisa de estar ali, gente, completamente plena. Não. As luzes, as sombras, elas vão se misturando. Mas assim, não adianta só entender a infância e continuar vivendo como se ainda precisasse pedir licença para existir.
Não adianta só perceber o quanto você se adaptou, o quanto você se moldou, às vezes se calou, se esforçou para ser amada, e agora você não começa a escolher um pouco mais de si mesmo. Júpiter em Leão, ele fala dessa passagem, de saber sim olhar para essas dores e a partir delas não desmoronar. Vai ter padrões que vão repetir? Vão ter padrões que vão se repetir. Mas entender sobre esses padrões é fundamental para você entender onde que você vai expandir com essa luz. Que a gente aí, todas nós, né? A gente traz muito essa coisa da criança que precisou se adaptar para sobreviver, para a adulta que agora aí está pedindo para ser autorizada a criar, a desejar, a brilhar, liderar, ocupar a própria vida com mais verdade. Então, essa passagem de câncer para leão é para vocês entenderem como que é sábio, né, o céu. Porque como que a gente pode brilhar se a gente ainda carrega tantos padrões que a gente nem consegue enxergar, principalmente que estão no nosso inconsciente, né? Por isso a importância da análise, né, da autoanálise, né? E entrando aí nessa dimensão psicanalítica, né, quando a gente fala de leão, a gente fala muito dessa criança. Leão é o arquétipo da criança, da maternidade, da criatividade. Mas não é só dessa criança ferida, não. A gente fala dessa criança viva dentro de nós. Aquela parte nossa que queria criar sem medo, que dançava sem pensar se estava bonita. Já viram criança dançando, gente? Tá nem aí. Essa coisa da gente conseguir desenhar sem achar que a gente precisa ser artista, que fala com espontaneidade, que deseja, que brinca, isso tudo é a nossa criança, viva, não tinha vergonha de existir. E aí o que é que acontece? Muitas vezes, ao longo da vida, isso a gente vai vendo no processo psicanalítico, né? Com a análise, né? Essa criança ela vai sendo cada vez mais domesticada. Então a gente aprende que é melhor não chamar tanta atenção. Que é melhor o quê? Ser boazinha. Não, o que eu tenho de cliente e paciente boazinha, gente? Que é muito melhor a gente ser útil. Que é melhor, sabe o quê? Não querer, não. Eu não vou querer demais, não. Pra quê que eu vou ter o negócio? Pra quê que eu vou escrever um livro? Essa coisa, né, de não mostrar tanto, de não dar trabalho. E aí, sem perceber, a gente vai crescendo, a gente vira adulto, a gente trabalha, a gente cuida, a gente resolve, a gente entrega, a gente sustenta todo mundo, mas perde o contato com aquilo que pulsa dentro de nós. Júpiter em Leão, ele vem tocar exatamente esse ponto, principalmente dentro do seu mapa astral. E dentro do seu mapa astral, Leão, ele pode estar em duas casas, tá? Então, pode ter duas áreas da sua vida que agora estão precisando ser olhadas para saber onde que está pulsando aí a energia para que você consiga se expandir, criar, ser mais feliz. Leão é felicidade, se sentir mais viva, com mais vitalidade. O Júpiter em Leão, ele toca aí exatamente nesse ponto. Onde que a sua espontaneidade ela foi embora? A sua autenticidade? Onde você começou a ter vergonha da sua potência? Onde que você aprendeu que ser vista era perigoso? Tem uma coisa também que eu percebo é as pessoas confundindo humildade com apagamento. Ah, eu vou ser humilde. Maravilhoso ter humildade, mas cuidado para você não se apagar, para você deixar de viver a sua vontade. Ah, mas é ser egoísta. Beleza, vamos ser um pouquinho egoísta? Ascendente Áries com Lua em Áries aqui. Vamos ser um pouquinho egoísta? É bom. E ficar ali, cedendo, 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 você vai o quê? Se apagando.
Muitas mulheres que eu atendo, pessoas que eu atendo, né? Estão chegando muito homem agora, né? Independente do gênero, tá? Eu vejo assim, não tem medo de fracassar. A pessoa, ela chega, não, eu quero ter sucesso, eu quero me sentir mais viva, eu quero produzir, mas eu acho que o medo principal é de dar certo e o sucesso vir, de ser vistas. Tem um medo com relação a isso. Pessoas têm medo de serem vistas. Por quê? Quanto mais você cresce, mais você vai receber crítica. Quanto mais você brilhar, vem um medo de você não se sentir mais pertencida. Tem medo de ocupar espaço mesmo e parecer egoístas. Então, olhar. Tá vendo como que esse trânsito ele está sendo importante? E um ponto aqui, porque eu estou falando um monte de coisa boa, né? Estou aqui. Vamos falar um pouco do ponto de sombra? É importante falar da sombra também. Da gente entender que todo trânsito tem luz e sombra. E principalmente agora, nesse comecinho, porque foi ontem que esse trânsito aconteceu. E agora está tendo uma forte oposição desse Júpiter em Leão com Plutão que está em Aquário. Plutão está em Aquário desde novembro de 2024. Esse trânsito, nesse comecinho agora, então assim, nossa, a Bela está falando tanto de expansão, de vitalidade, de agir com o coração, mas estou me sentindo bem cansada, estou me sentindo bem estranha. Pode saber que dependendo da área da sua vida, a confusão ela está aí, um certo medo, uma certa disfunção de corpo físico, corpo mental, a gente não está conseguindo muito encaixar. Isso vai até o final, de julho agora, até o dia 30 de julho essa oposição, mas a gente sente ela até setembro. Então, calma, tá indo devagar. A gente tem um ano para estar usufruindo de toda essa energia, tá? Agora, Júpiter e Leão pode trazer essa coragem, essa criatividade, mas também pode trazer exagero, dramatização, uma necessidade de aplauso, uma busca de uma ansiedade muito grande para a gente ser reconhecido. Então a gente bola um projeto legal e aí, cadê o reconhecimento? Isso vai trazendo ansiedade. Calma, tenta respirar um pouco, entender que há um processo, né? E entender, principalmente, onde que eu posso aparecer de uma forma mais verdadeira possível. Porque possa ser que você vai buscando essa expansão, mas muito na comparação. Essa coisa da performance, da imitação, que a gente vai ver de gente imitando, e aí a coisa entra para um exagero completamente não benéfico. E uma outra coisa que pode acontecer na sombra é as pessoas serem valorizadas mais pelo que têm do que pelo que são. Tomar um pouco de cuidado e cautela com relação a quem que você aí está admirando, para não trazer muito essas conversões, sabe? De estar mais se importando com o material do que com a alma. Isso pode acontecer, tá? É tentar, sabe, gente, se conectar mesmo com o próprio coração. É de trazer um alinhamento entre o que está aqui com o que está aqui. É integrar esses pontos. Que a gente, né, nessa era que a gente está agora, de muita performance, de muita informação, Urano em Gêmeos, né, amores? Urano em Gêmeos, a gente está com informação de tudo quanto é lado. A nossa mente, na hora de dormir, o que que acontece? A gente, a gente não consegue saber o que que a gente fez no dia. É tanta informação, a gente não consegue parar. Então, é tentar agir com o coração junto com a mente. Se entender
e respirar e ter momentos de pausa, porque esse trânsito, ele pede expansão, mas ele também pede equilíbrio, pede eixo, sabe? E agora, onde que Leão está no seu mapa astral? Né? O ponto muito importante. Esse trânsito ele vai tocar uma área específica do mapa de cada pessoa. Onde você tem Leão no seu mapa é onde Júpiter vai passar ao longo desse próximo ano. Tem 12 anos que esse trânsito não acontece, então é um trânsito muito importante. É essa área que vai mostrar onde a vida pode pedir mais expansão, mais coragem, mais verdade, mais expressão. Para algumas pessoas, pode ser na carreira, para outras nos relacionamentos, para outras na comunicação, para outras na maternidade, no corpo, na rotina, nos projetos criativos, na espiritualidade, no dinheiro, na casa, na identidade. Mas independente da casa, a pergunta que vocês têm que fazer para si mesmos é a seguinte: onde eu não posso mais me esconder de mim? Porque Júpiter em Leão, ele não quer uma versão muito perfeita de você. Ele quer uma versão que você seja verdade, que você seja inteira, mais viva, mais presente, mais criativa, mais fiel com o seu próprio coração. Olhem para o mapa de vocês, façam a leitura da essência mais uma vez. Me chamem no particular para a gente agendar. Minha agenda de julho agora está aberta, tem dois tipos de formato, dois tipos de preço, está super acessível. Vocês podem dividir de 12 vezes, tá? Sem juros no cartão. E agora eu quero convidar vocês, por isso que eu pedi para trazer o caderninho, para um exercício de escrita, tá? Peguem aí a caneta, o caderno. Quem quiser bebe um pouquinho de água. Hum. Importante é que vocês não precisa escrever bonito, não, tá, gente? Não precisa fazer certo, não precisa pensar demais, né? Esse exercício não é para produzir uma resposta muito inteligente, não. É para escutar uma resposta verdadeira. Então, eu quero que, antes da gente começar, quem conseguir aí, tá? Tentar fechar os olhos, alonga a coluna, gira os ombros para cima, para trás e para baixo. Fecha os olhos por uns instantes. Respira, concentra na respiração. Sinta o ar entrando aí pelas narinas. Sente o corpo. Vai percebendo o corpo respirando. Na inspiração, ele se expandindo. Os ombros crescem, as costas. O peito também cresce. Na exalação, relaxa, soltando o ar pela boca. Mais uma vez, respira grande. Ah, tenta perceber se existe alguma parte sua cansada de se esconder, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na família. Alguma parte sua, talvez, que queria mais espaço, alguma parte sua que sente saudade de criar, de brincar, de desejar, de se expressar. Talvez venha algumas imagens aí de você criança, brincando. O que que você gostava de fazer quando criança? Pode ser que com esse trânsito, essa energia de Júpiter e Leão, essas imagens ficam muito claras. Busca esse resgate, é a sua essência.
Respira fundo. Resgate essa criança, essa liberdade, esse prazer por viver a própria essência. Muito bem, agora pode abrir nos olhos para quem fechou. Agora no seu caderno, escreve o título: A luz que eu não vou mais esconder. E a primeira pergunta, tá? Em que área da minha vida eu estou cabendo, mas não estou sendo eu? Tenta escrever sem filtro. Pode ser no amor, no trabalho, na família, na maternidade, na espiritualidade, na sexualidade, no dinheiro. Em que área da minha vida eu estou cabendo, mas não estou sendo eu? Solta essa mão. Pode ser na imagem, na voz, nas escolhas. Quem terminar aí, me faz um joinha. Germana ou Vivi? Desculpa, gente, eu tive que atender uma ligação aqui no meio da minha resposta aqui da minha mãe. Perdão. Tudo bem, meu amor. Agora a gente vai para a pergunta 2, tá? Que parte minha está pedindo mais espaço no próximo ano? Pode ser uma ideia, um projeto, um desejo, uma mudança. Que parte minha está pedindo mais espaço no próximo ano? Talvez um prazer, uma nova atividade, um novo hobby, uma decisão. Próxima pergunta. O que eu faria se eu não estivesse tentando parecer perfeita? Mais Júpiter em Leão do que essa. A pergunta ela é muito importante, porque muitas vezes a perfeição é só uma forma aí elegante de medo. Saibam, o que que eu faria se eu não estivesse tentando parecer perfeito? Talvez o medo de começar, o medo de errar, medo de ser julgada, medo de não ser boa o suficiente. Próxima pergunta. Que compromisso pequeno, real e possível eu posso assumir com a minha luz esta semana? Olha o curto prazo. Então, hoje, quarta-feira, até quarta que vem, o que que você pode fazer? Que compromisso que você pode escrever aí para assumir
a sua própria luz essa semana. Não precisa ser uma grande mudança, não. Pode ser, por exemplo, postar algo, falar algo, criar algo, dizer não, dizer sim. Dar o primeiro passo. E agora, gente, para fechar, completa a frase. Essa é importante. No próximo ano, eu me autorizo a três pontinhos. No próximo ano, eu me autorizo a. Escreve como uma declaração. Não é para controlar a vida, não. Mas para você se escutar com mais honestidade. Muito bom. Depois vocês podem reler essas perguntas. Exercício de escrita é sempre muito bom porque é um momento de pausa, mas da gente também conversar com a gente mesma de uma forma muito sincera e honesta, tá? E é isso, amores. Júpiter em Leão é um trânsito de expansão da essência, né? Mas essência, eu acho que esse trabalho meu da leitura da essência é exatamente para passar para vocês que não é uma ideia bonita, né? Essência é aquilo que continua vivo em você, mesmo depois de tantas adaptações. É aquilo que talvez tenha ficado escondido debaixo das expectativas, das obrigações, da culpa, do medo, da comparação e dessa tentativa de ser aceita. Então, assim, ao longo do próximo ano, talvez a grande pergunta não seja como eu posso brilhar mais, mas talvez seja como eu posso viver de um jeito mais verdadeiro. Porque quando a gente vive com mais verdade, a luz ela aparece como consequência. Não é forçar, não é força, não é forçar, não é personagem, não é grito, é presença. E presença, quando não nasce do coração, quando ela nasce do coração, ela ilumina. Se ela não nasce do coração, ela entra para um lugar de muita sombra, de repetição de padrão. Então, assim, para quem quiser olhar Leão no mapa, quais as áreas esse trânsito vai ativar? Para você conversar com o seu mapa astral, é o tipo de leitura que eu faço, né? Que é a leitura da essência. Antes você responde um formulário com questões psicanalíticas aí da sua primeira infância, né? Porque o mapa, gente, ele não mostra só previsão, ele mostra linguagem, ele mostra caminho, ele mostra repetição, ele mostra potência, mostra principalmente onde a sua vida está pedindo mais consciência, principalmente através dos trânsitos, tá? E Júpiter em Leão, talvez a sua luz, ela não precisa mais ficar pedindo desculpa para existir, não, ela já está aí dentro de você. Bom, deixa eu ver as perguntas aqui, respondendo vocês. Gente, eu vou enviar a gravação. Na verdade, a gravação ela fica para as alunas da comunidade autêntica. Quem quiser fazer parte da comunidade autêntica pela Hotmart, me chama também. Tem mais de 400 aulas de yoga de 30 minutos, mais de 500 meditações, tem aula de astrologia, tem aula de yoga burn para você queimar. Isso durante 2 anos aí de aulas. Elas estão todas gravadas. Você precisa ser assinante. Mas se você está no grupo das autênticas, do WhatsApp, eu vou enviar por lá a gravação, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas.
Viu, Ingrid? É isso, a Ingrid, beijo. Germana, também amei. Ai, que bom. Essas perguntas profundas. Para quem sabe do meu trabalho, sabe que a profundidade está onde? Aqui com a Isabela. Pan também, que bom. Obrigada, Vivi. Ai, gente, obrigada a vocês por estarem aqui nesse espaço de muito autoconhecimento. Um beijo no coração de vocês. Estou no particular, a agenda de julho está aberta. Vem, importante, 2026 importante. Beijo.